No nosso boletim, hoje já é dia de começar a leitura em Deuteronômio, mas tem esse episódio precioso que eu quero resumir em alguns minutos antes da gente orar. Que algumas pessoas até que não conhecem a Bíblia, que não leem muito a Bíblia, ouvem falar, uma das coisas que se ouve falar sobre a Bíblia, alguns perguntam, é verdade que a Bíblia fala que uma mula e uma jumenta também pode falar? Não, ela não pode falar. Que isso, pastor? Calma. É verdade que um peixe pode engolir um ser humano e ele ficar 3 dias e 3 noites lá e depois ser vomitado pelo próprio peixe na areia da praia do mar e sair de lá vivo? Não, ele não pode fazer isso, a não ser que Deus intervenha para que isso aconteça. Não é normal, é só nos desenhos animados, em alguns filmes, que os animais falam. Os animais falam. Vou resumir em alguns minutos que vocês conhecem, não? Em Números, o povo de Israel está peregrinando pelo deserto e para chegar até a sua terra ele tem que passar por outras terras e conquistá-las ou lutar contra os seus inimigos. Um tempo mais pacífico, um tempo mais de guerra. Quando chega perto das chamadas planícies de Moabe, um rei de Moabe chamado Balaque contrata este profeta chamado Balaão, que eu achei interessante. Algumas semanas aqui o pastor Roberto mencionou Balaão como um profeta de aluguel. Eu achei interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas na verdade é um profeta de aluguel, acostumado. Só que quando ele foi consultar ao Senhor para amaldiçoar aquele povo, o Senhor falou para ele, esse aí não, jamais pode ser um povo amaldiçoado. E relembrou para ele a história. Esse é o povo que eu tirei do Egito e tirei-os para abençoar. É um povo separado para ser abençoado. Aí ele volta para Balaque e falou assim, aquele lá eu não posso. Pode. E vai como que oferecendo mais dinheiro e sacrifício. Consulta Deus de novo, 2ª vez, 3ª vez, e ele está indo. Quando ele está indo montado na sua jumenta ou mula, os animais usados, tem um episódio lá que ele está passando numa cerca estreita, e o que acontece é que essa mula ou essa jumenta, ela vê o anjo do Senhor, como que impedindo o caminho, disse, não vai. E a mula empaca, e ele bate nela, e ela anda até o momento em que ela cai. E ele disse isso aí, nessa expressão, Balaão fala para a jumenta, por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e eu ia te matar agora. Ele conversando com a sua mula. E aí é o momento em que o texto diz claramente que Deus faz a jumenta falar, não é? Números 22, 28. Deus fez falar a jumenta. Jesus falou em certa ocasião, se vocês se calarem, as pedras vão clamar. A surdez de Balaão estava tão grande que Deus teve que fazer com que aquele que normalmente nunca fala, falasse, a sua própria jumenta. E Balaão fala assim, o que eu fiz? Ela, o que eu fiz? Você já me bateu 3 vezes. E por que você está zombando de mim? Por que você está fazendo isso? Não sou a tua jumenta em que toda a vida te cavalguei até hoje? Por que você está fazendo isso comigo? A jumenta pergunta. Não tem sido o meu costume fazer assim? E ele respondeu, não. Aí ele consegue ver o anjo, e o anjo diz para ele, eu já te falei, não é para ousar amaldiçoar este povo. Esse é o episódio, só aqui, não mais aqui, em nenhum outro lugar na Bíblia, uma jumenta vai falar.
Primeira coisa que eu queria aplicar é que está aqui nesse contexto de Números 23, 19, não vai aparecer aí na tela, o famoso versículo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não o fará, e tendo ele prometido, não o cumprirá? É um dos versículos bastante citados, Números 23, 19. Só que aqui agora é Balaão quem está falando para Balaque. Então ele disse: se ele falou que vai abençoar esse povo, ninguém precisa tentar, ousar amaldiçoar esse povo. É comum no meio evangélico as pessoas perguntarem se crentes podem ser atingidos por obras de feitiçarias. Lá fora, eu era adolescente ainda, morando em Brasília, trabalhava com um rapaz que gostava de dizer, isso não era no contexto religioso, que praga de urubu velho não pega em cavalo novo, porque o urubu fica torcendo para o cavalo morrer para ele poder ter alguma coisa para se alimentar. Então a expressão que se usa no mundo como ditado popular é essa, que praga de urubu velho não pega em cavalo novo. E quando Deus cobre um povo, uma pessoa, uma família, um casal, uma igreja com sua bênção, aí é só você lembrar algumas palavras do Salmo de número 91. Praga nenhuma chegará à tua casa, porque Ele dará ordens a teu respeito para que te guardem. E o maligno fez mau uso dessa palavra. A segunda e última aplicação que eu gostaria de fazer é tão interessante como Deus determina uma coisa e Ele vai fechando portas para aquele caminho que Ele quer te levar, me levar e te conduzir. Porque a expressão é: Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu através de um homem chamado Abraão: eu te abençoarei. Eu vou abençoar você e o seu povo. Aliás, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você vai mexer com esse povo? Paulo diz em 1 Coríntios que se alguém destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Pode ler que está lá em 1 Coríntios 3, versículos 18 e 19. Então, nesse último domingo do ano, que é hoje dia 26, semana que vem já é dia 2 de janeiro de 2022, é interessante a gente relembrar essa palavra aqui, desse Deus que é o nosso Deus, e de lembrar como Ele promete guardar e proteger o seu povo. Claro que não podemos esquecer de vigiar e orar, como aconteceu no ministério de Jesus e dos apóstolos, porque vão vir as setas, vão vir os dardos inflamados do maligno, vão vir as oposições, as palavras que podem querer amaldiçoar, mas se estamos no esconderijo do Altíssimo, a proteção do Altíssimo será sobre nós, ainda que seja alguém como Balaão, mesmo que seja um profeta de aluguel, um religioso. Não temos tempo aqui, mas há um momento em que ele vai depois abençoar por 3 vezes Israel e faz uma pergunta, diz: como é que eu poderia amaldiçoar a quem Deus já determinou que vai abençoar? O famoso agindo Deus, quem impedirá? Não é uma grande bênção para a sua vida, para a nossa vida? Vamos ficar em pé, vamos orar. E quando acontece, não é que Deus descuidou. O salmista diz que o guarda de Israel não dorme, e o guarda de Israel é o próprio Senhor. Aquele momento ele estava distraído. Jesus mostrou para Marta e Maria que Ele nunca chega atrasado. Aí nós nos curvamos diante das atitudes de Deus. Só apenas para compartilhar,
um dos pastores que fez parte da equipe pastoral do reverendo Augusto Nicodemos na primeira igreja presbiteriana, aqui em Goiânia, que se tornou um amigo pessoal, é o reverendo Douglas Boaventura. E depois eles saíram com a bênção da igreja e ele começou a igreja presbiteriana do Cerrado, que eu já preguei 2 vezes nesse tempo, ali na rua 26A. O pai dele faleceu ontem às 18h40, seu Almir Boaventura. Já está acontecendo o ofício fúnebre e agora às 13 horas será o culto lá no templo da primeira igreja presbiteriana, na rua 68, e às 15h30 será o sepultamento no cemitério Vale do Cerrado. Eu conheci o seu Almir, já estava com certa idade, e vamos orar pelo o consolo da família. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Lembrando que a gente está aqui todo domingo, mas lembrando que hoje é o último domingo desse ano. Continuar orando para que Deus console o coração daquelas pessoas enlutadas. Muitas delas passaram o primeiro Natal sem esse ente querido da família que partiu. Seja uma mãe, seja um esposo, seja um filho. Orar por isso, por eles também, por aquelas pessoas que estão ligadas a você com problema de saúde, se estão internadas, se estão em tratamento, no hospital ou em casa, sejam visitadas pelo Senhor. Qual é a promessa que Ele tem? Mesmo aqueles que muitas vezes podem ser contra o povo de Deus, eles reconhecem a proteção de Deus. Tendo Ele prometido, não o fará, e tendo falado, não o cumprirá. A questão é a gente descobrir o que Ele tem prometido para o seu povo. Ore pela salvação, ore pela reconciliação. Senhor, obrigado porque nessa manhã, nesse episódio, no livro de Números, entre Balaão e Balaque, um rei e um profeta, nós somos relembrados claramente da tua fidelidade e da fidedignidade das tuas promessas. O tempo não vai fazer o Senhor esquecer. As circunstâncias não vão fazer o Senhor mudar de ideia. E aqueles que se opõem, que entram no caminho querendo atrapalhar, não vão conseguir impedir. Nada tira o Rei Jesus do trono, nada. A Ele toda honra e glória e louvor, como já começamos a cantar nessa manhã. Que maravilha, Senhor, saber que nós servimos a um Deus todo-poderoso. A Escritura, ao chamar o Senhor de Altíssimo, ela quer dizer que não tem ninguém mais alto do que o Senhor, não tem ninguém acima do Senhor. E é esse Deus, o nosso Deus. Que privilégio! Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Visita, Senhor, os enfermos desta casa, os que estão em casa ou no hospital. Recebam a tua mão de graça e de poder. Os que estão em tratamento, os que estão enlutados, continuem recebendo o consolo do Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor Deus. Os nossos entes queridos, oramos para que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Que a tua graça salvadora seja superabundante sobre cada um deles. Nesse último domingo do ano, temos muito te agradecer, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.